Boa tarde. Agora sim. Todo mundo já almoçou, né? Não vai tirar cochilinho aqui não, tá? Vamos fazer bagunça aqui. Gente, meu nome é Vera Cavalcante. Eu sou uma senhora aposentada já faz 3 anos, né? E comecei a me envolver com o software livre quando trabalhei numa empresa pública, né? O SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. Ele deu muita ênfase para que os empregados, além de utilizar lá dentro, né, começassem a utilizar nas suas casas, né, software livre. Incentivou também o pessoal a participar das comunidades de software livre, né, que é isso, né, que faz o software avançar. Então, eu, desde 2007, eu faço parte da comunidade do LibreOffice, que antigamente era o BR Office, tá? Já um trabalho, hoje eu faço um trabalho com a revista LibreOffice Magazine, né? Eu sou uma das editoras e, além disso, eu faço revisão de documentação do LibreOffice, tá? Mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a revista LibreOffice Magazine, que é uma revista online feita pela comunidade do LibreOffice e que a gente usa só software livre. E a gente, para fazer a diagramação da revista, a gente usa o LibreOffice, tá? Todo mundo aqui conhece LibreOffice? Legal. Então, vamos lá, gente. Quem conhece a revista LibreOffice Magazine? Só o Pedro, tá, a grande maioria. Então, ela é uma revista, né? Ele é um projeto internacional da TDF. O que é a TDF? A TDF hoje é a mantenedora do software do LibreOffice, tá? Tem uma história aí para trás, né? Mas o LibreOffice começou exatamente quando a Oracle comprou a Sun, que era quem fazia, na época, o OpenOffice e BR Office no Brasil, né? E ela quis fechar o pacote e vender no mercado. Ela ainda fez isso, foi vender em prateleira, mas não deu certo. E aí o pessoal saiu fora e criou esta fundação, tá? Document Foundation. Ela é sediada na Alemanha, né? E ela tem vários projetos, né? Além do desenvolvimento do software, da tradução para diversos países. Ela agora está começando a trabalhar também com certificação, né? E a revista é um projeto da TDF. E nós, a comunidade do Brasil, é a única que toca esse projeto no país, né? Nenhum outro país tem a revista ainda implementada, tá? Então, isso foi a comunidade brasileira que já tinha anteriormente a BR Office, né? Ficou, depois dessa mudança toda, deu um tempo, aí lá por volta de 2012 a gente resolveu, vamos de novo lançar. Então, hoje nós somos referência como a única comunidade, o único país que tem a revista, né? E a gente vive sendo convidada ou quase que pedindo, pelo amor de Deus, para a gente fazer pelo menos a revista em inglês. Mas é uma coisa que a gente não pretende fazer, porque é uma coisa de comunidade. O que a gente tem na revista é muita coisa que acontece no Brasil, mas ela está lá para quem quiser traduzir para qualquer outro idioma e lançar, fica à vontade, né? A comunidade brasileira não vai assumir isso, porque a TDF pede muito para a gente, mas a gente não pretende. A gente pretende levar o nosso projeto no Brasil da melhor forma possível, né? Ela é uma revista eletrônica, a gente não imprime, tá? Então, a gente disponibiliza ela pela internet, um PDF. E o foco dela quem é? O usuário de LibreOffice. A gente tem muitas dicas lá. Usuários de software livre e de código aberto.
empresas, né, e iniciativas de inclusão digital. Então, esse é o foco principal. O que a gente tem de conteúdo na revista? A gente tem dicas, tutoriais, artigos e entrevistas. A gente tem pessoal que vasculha na internet um tutorial que o cara botou lá num site, lá na Alemanha. O cara botou uma dica, alguma coisa. A gente tem alguém que fala alemão aqui no Brasil, né, que traduz para a gente. Então, a gente tem, hoje, muita gente do mundo todo se convidando e se disponibilizando a escrever para a revista. Tá? Depois, mais para frente, eu conto para vocês que tem um cara da Microsoft, Kate Kurtz, que já deu, ele até trabalhou para uma parte da parte gráfica do LibreOffice, né? E ele está escrevendo para a gente também. Então, a gente tem gente ao redor do mundo interessado em botar artigo dentro da revista brasileira. Tá? Tudo isso a gente faz para quê? Incentivar a utilização de tecnologias de software livre. Código aberto. A ideia é essa, né, gente? A gente fala software livre, tem gente que pensa em software grátis. Tá? A ideia não é essa. A ideia é código aberto. O código está lá disponível para quem quiser. Vai lá, mexe, implementa e distribui. Sempre distribuindo. Quem mais? Público-alvo, mundo dos negócios, pessoal de suporte técnico, gerentes de TI, administradores, advogados, usuários domésticos, área de educação, estudantes, professores. A gente tem utilização do LibreOffice por uma grande parte do judiciário no Brasil, tá? O pessoal não sabe, mas o judiciário no Brasil, praticamente quase todo mundo usa LibreOffice. Então, não somos nada, mas estamos por aí já bastante enraizados em alguns locais. Qual é o objetivo da revista? É promover o LibreOffice, primeiro. Tá? Ajudar na documentação. Por quê? O que a gente recebe de dica, às vezes acaba ajudando o pessoal a documentar certas coisas. Tá? A gente tem uma defasagem muito grande de ajuda para tradução e revisão dos manuais. Tá? Então, a gente acaba ajudando muito também nisso, na documentação, porque tem muita coisa que não adianta só traduzir, você precisa um pouco para fazer aquela coisa, aquele texto, aquele artigo fácil de entendimento. Né? Qual é um outro objetivo? Integrar usuários e comunidades. Né? A gente hoje recebe artigos de várias comunidades de software livre. Tá? Então, a gente já é bastante conhecido. Atualmente, eu até digo, a gente tinha uma outra revista chamada Espírito Livre, não sei se vocês conhecem, né? A Espírito Livre deu uma paradinha, então éramos Espírito Livre e a gente. Então, hoje a Espírito Livre deu uma paradinha, então estamos nós como a única revista, né, de software livre, então a gente é muito procurado realmente para o pessoal, tá? O que mais que a gente pretende? Integrar, além dos usuários e comunidades, desenvolvedores e interessados. Promover o software e o padrão ODF. Alguém sabe o que é padrão ODF? O padrão ODF hoje existe uma indicação de governo, né, para se usar documentos no padrão ODF. O padrão ODF é mais ou menos o seguinte: daqui 30 anos você vai conseguir abrir um documento que você fez numa versão do LibreOffice hoje, que é diferente do caso do proprietário, né? Vai mudando a versão, às vezes você não consegue mais abrir aquele documento feito no anterior. Então, o padrão ODF é isso, tá? O LibreOffice trabalha com padrão ODF e a gente tem vários outros softwares por aí também que trabalham nesse padrão. Para a gente fazer a revista, quais aplicativos que a gente utiliza? A gente faz a diagramação no LibreOffice Draw. O LibreOffice, ele tem os aplicativos que ele tem: texto, planilha, apresentação, desenho, que é o Draw, e fórmula.
Tem o MET, que é principalmente professores que têm que montar aquelas provinhas com função, não sei o que, aquilo é horrível de fazer. Então, existe o MET para isso, tá? Então, a gente faz o quê? A gente diagrama a nossa revista no LibreOffice Draw. Depois, mais para frente, eu vou mostrar uma revista que tem gente, né? Como a gente disponibiliza o PDF, o pessoal, tem gente que jura que não, né? Que a gente fez num software outro aí de diagramação proprietária. Não, a gente faz no LibreOffice, tá? A gente usa o GIMP e o Inkscape também, né? Tratar imagens em vetores, esses dois softwares. Os dois também são softwares livres de código aberto. Para quem não conhece, o GIMP é uma alternativa ao Photoshop. E o Inkscape é uma alternativa ao CorelDRAW e mais alguma coisa, tá? O que acontece? A gente começou a trabalhar e a gente mesmo, a edição 1 e 2, a gente mesmo que bolou a capa, né? Tem gente que, quando conhece todo o processo da revista, diz que ela é bem caseira, bem manual. Ela é realmente, tá? Mas é gostoso de fazer. Então, as 2 primeiras edições foi a gente que montou a capa. Só que depois entrou em contato com a gente essa empresa chamada Quadro-Chave. É do Rio de Janeiro, né? Os meninos da Quadro-Chave, eles são designers gráficos, fazem umas coisas lindas, e eles trabalham só com software livre. Então, eles mesmos se candidataram a ser os responsáveis pelas nossas capas, tá? Então, a partir da 3ª edição, todas as capas, é esse pessoal que faz pra gente. Porque é aquela coisa, toda revista é colaborativa, ninguém ganha nada para fazer coisa nenhuma. Quando eles se prontificaram a fazer a capa para a gente, o que a gente dá de contrapartida? A gente faz uma propaganda deles na revista. Então, a gente, além dos artigos, tudo, a gente tem muita propaganda de eventos de software livre, ou alguém que fez alguma coisa, ou botou lá no site dele, ó, um link para baixar o LibreOffice ou um link para baixar a revista, tá? Então, a gente, todo o nosso ganha e recebe é feito desta forma, sempre dando uma contrapartida. E como que a gente faz isso? É só colaboração voluntária, tá? Ninguém ganha coisa nenhuma. Já tivemos, eu achei muito interessante, uma pessoa que um dia se propôs a fazer parte gráfica, fazer a diagramação, e ela mandou um pedacinho lá diagramado, e a gente, né, foi verificar, né, porque se você for lá em propriedades do artigo, você vê, o cara fez lá no InDesign. A gente falou, não, a gente só quer que use software livre, né? Então, acontece isso também, né? O cara, por algum motivo, ele queria fazer a capa, né? E eu acho que depois ele ia querer cobrar, tá? Então, trabalho, quer mandar o artigo, fazer o que for, diagramar, traduzir, é voluntário, tá? Gente, ninguém ganha nada, paga nada por isso. A gente recebe sempre os textos em ODF. Então, se o cidadão lá me mandou um artigo .docx, eu vou pedir para ele, por favor, eu quero ler em ODF. Eu sou chato. O LibreOffice lê docx, mas a gente quer manter, a gente quer fazer propaganda do negócio mesmo. Então, tem que mandar o artigo em ODF, tá? Aí a gente vai fazer a diagramação com softwares livres, que é o Draw, e a gente usa fontes livres, tá? Todas as fontes que a gente usa para todos os artigos de diagramação, é sempre fonte livre. Então, a gente bate muito nessa tecla. Temos que fazer sempre tudo com código aberto. Quando a gente começou, para a gente trabalhar, porque assim, gente, é trabalho voluntário. Eu sou de São Paulo, eu sou uma das editoras. A outra editora é do Rio de Janeiro. Eu tenho gente que faz a revisão para mim que é de Minas. Tem gente já de Belém do Pará que manda artigo. Então, a gente, no começo, né,
a gente não tinha uma estrutura para fazer a revista, então a gente usou o Dropbox, tá? Fazia o pessoal se candidatava lá, então tinha uma estruturinha mais ou menos isso. O pessoal tinha acesso, botava a matéria lá para revisão, para tradução, se for diagramar, então a gente trabalhava mais ou menos nessas estruturas aqui. Depois de um tempo, a própria TDF, como ela ainda estava se estruturando, ainda está, né? Ela tem vai para 3 anos, né? Então ela disponibilizou um espaço para a gente, né? No OnCloud, tá? Então a estrutura é a mesma. Hoje a gente trabalha o OnCloud dentro da TDF também, né? Cadastramos as pessoas lá. É aquela história, né? Nem todo mundo tem direito a excluir isso, aquilo, mas está lá para postar, para fazer revisão, tudo fica lá dentro. Então já está dentro da estrutura da TDF hoje, tá? Hoje eu tenho essas sessões na revista, tá? O Mundo Livre, que é qualquer coisa, artigo, entrevista, que trata exclusivamente do LibreOffice. Por exemplo, de repente vai ter uma foto na próxima edição, agora sai em fevereiro, no fim do mês, né, do pessoal aqui que participou da palestra do LibreOffice. Então a gente é artigo, é entrevistas, coisas que têm a ver com o LibreOffice, tá? O como fazer é aonde você vai ter dica, tutorial, né, para aprender a usar o LibreOffice, tá? E aí é que é legal, aí é sempre colaboração do pessoal. A gente não define tamanho de artigo ou de tutorial, tanto que a edição passada nós começamos, foi um dos primeiros tutoriais do Basic, que a gente nunca tinha ninguém para escrever, o menino escreveu o inteirão, deu quase 25 páginas e agora deve sair a segunda parte, que quase 30 páginas, tá? Então a gente não foi dica, tutorial, não tem tamanho. A gente não tem problema. Tanto a gente não vai imprimir mesmo, né? Só vai disponibilizar, não vamos gastar papel. O espaço aberto é para artigos, tutoriais sobre software livre, inclusão digital e social e cultura livre. Esse espaço aí a gente recebe muito artigo da área de educação, quando ela se utiliza de software livre. Tá? Então o pessoal manda bastante ideias, algumas coisas muito interessantes. Já tivemos um artigo aí que a professora fazia um joguinho usando o Calc, figuras usando o Calc, que é uma planilha de texto, mas ela botou lá, tem lá tem o link para você ver. Então a gente tem bastante coisa nesse espaço aberto. O espaço aberto é exatamente para isso, né? E para falar também de qualquer outro software que seja livre. Ali a gente tem outros softwares. Estava fazendo ontem a revisão de um texto sobre o ZoneMinder, sei lá o que é isso. Isso é um circuito fechado, acho que de TV, alguma coisa assim. Então a gente tem tudo que for código aberto, vai aparecer ali no espaço aberto, tá? Qualquer um dos códigos. E temos também a seção fórum, que é para você botar a boca no trombone. A gente não costuma ter muita coisa ali, tá? Mas de vez em quando tem alguns artigos ali. É opinião pessoal, muito interessante. Tivemos na edição, nós estamos na edição 14, vamos para aqui, na edição 13, a gente teve um artigo muito bonito de uma pessoa que é do mundo de software livre, chamado Anawak, para quem conhece, que ele fala muito de software livre com amor. É muito legal aquele texto. Então a gente tem nesse fórum esse tipo de opinião pessoal, tá? Aí a gente tem, como eu falei, né? Ninguém conhece, né? Tem a página de download da revista. Se você botar lá no buscador revista LibreOffice Magazine, você vai cair aqui, ó. Então por aí você pode baixar, tá? Ali nós temos ali até a edição 14.
ela vai vir para você em PDF, tá? Você pode, é aquele PDF que você pode baixar para sua máquina, não é aquele que só lê online, tá? Então você baixa para sua máquina. E deixa eu ver se eu consigo. Chovendo. Olha, só vou dar uma... Abrir, ó. Essa é a página da revista na internet, tá? Por aqui você faz o download. Aqui a gente fala um pouquinho o que que é, mas é lá que você vai buscar todas as edições da revista, tá? Para quem não conhece, pois que achar um pontinho, vai lá e dá uma olhada na revista, tá? Dá para baixar todas as edições. Ah, caraca. Tá chovendo aqui. Oh. Aconteceu aqui. Desculpe, gente. Saiu tudo aqui. Dá pra puxar aqui. Tá caindo água aqui. Tá caindo água. Aí, ó. Dá bem mais pra trás aqui, né? Pra não ficar na frente do pessoal. Aqui, não é melhor pra cá? Pra não ficar na frente do pessoal. Aqui, ó. Essa foi legal, hein? Tô com medo de voltar pra casa depois. Voltando. Aqui, gente, é onde é a wiki da revista, né, que fica dentro da TDF. Então, aqui, além de você ver como a gente faz a revista. Opa, desculpe. Olha, eu vou mostrar para vocês que quem não acredita, onde que a gente pode achar os fontes, ou seja, a revista feita no LibreOffice Draw. Ele fica lá na wiki da TDF. Aqui a gente está falando, né, sobre a revista, blá, blá, blá. E aqui, ó, baixa as edições da revista. Aqui tem o PDF e o ODG, que é a extensão do arquivo do LibreOffice Draw. Então, se você abrir ali, baixar ela, você vai ver que a gente faz ela assim, no LibreOffice Draw. Tem muita gente que não acredita, tá? Não vou abaixar essa, mas vou mostrar uma lá na frente para vocês. Essa é minha nenê. Jesus. Eu adoro fazer propaganda da minha gata. Aquela é minha filhinha, tá, gente?
Ó, então aqui a nossa periodicidade da nossa revista é bimestral. A gente não lança ela todo mês. Por quê? A gente não tem braço para fazer isso mensalmente. Até teria, mas ia ficar muito corrido. E como é trabalho voluntário, a gente não quer ficar esfolando todo mundo. Então, a nossa periodicidade é bimestral. Tá? Então, como eu disse, a nossa primeira edição foi em outubro de 2012, dentro da Latinaware. Tá? A Latinaware é um evento de software livre que acontece lá no Parque Tecnológico de Itaipu. Como a gente tinha alguns artigos sobre Itaipu, nesta primeira edição, ela foi lançada lá dentro, né? Saiu no telão, coisa linda, tá? A Itaipu é uma grande incentivadora também do uso de software livre. Itaipu, binacional, hein, gente? Olha o tamanho daquilo, tá? Eles trabalham basicamente com software livre. Tem alguns artigos, diversas dessas edições, contando algumas coisas de utilização lá. É um pessoal lá dentro, eles têm, eu acho que é regra, o chefe manda, tem que ter pelo menos um artigo sobre software livre enviado pelo pessoal que trabalha na Itaipu. Pelo menos um artigo tem que ter na nossa revista, que eu acho legal, certo? Então a gente começou a ter essas edições, e aí, no mês de dezembro, foi a nossa última edição, que foi a edição 14. Tá? Opa! Deixa eu ver se eu abro. Aqui, ó. Essa aqui é a edição 14. Estranho, né? Deixa eu ver se... Isso aqui é o LibreOffice Draw, o desenho, tá, gente? Ele trabalha um pouco parecido com uma apresentação, tá? Ele aparece como slides, tá? Então, capa da minha revista, tá aqui. Capa, editorial. Vou mostrar para vocês só uma coisa. Aqui... A gente pega... Bom, deu algum problema aqui, também mudaram a resolução aqui, mas para vocês verem, texto, caixa de texto, aqui eu escrevo, normalmente dentro de uma caixa de texto, tá? Então a gente trabalha hoje assim, diagramando. Por que a gente resolveu também usar sempre o LibreOffice? Primeiro, né, aquela história, né, vamos levantar a bandeira. Mas a gente também está ajudando o pessoal de desenvolvimento para implementar algumas facilidades dentro do Draw. Tanto que está já previsto aí para uma das próximas versões, para quem trabalha com diagramação, sabe, tem alguns softwares aí que você cata o texto lá de 10 páginas, seleciona, copia e leva lá para dentro, ele já distribui tudo, né? Que é aquelas caixas de texto, eu não sei se é contínua que chama, né? O LibreOffice já está trabalhando por isso, de tanto que a gente pediu para eles, né? Porque hoje a gente faz pedaço por pedaço, caixa de texto, tá? Cola imagem. Isso aqui é uma imagem que está colada. Tá vendo? Então, ó, tá vendo? Artigo, caixa de texto. Ainda é como o pessoal, tem gente que fala, ela é meia manual mesmo, ela é caseira, tá? Mas pra gente que já se habituou, é gostoso de fazer. E também, né, ajudando a desenvolver o aplicativo, tá? Ontem mesmo eu estava, inclusive, essa apresentação minha dentro da apresentação do LibreOffice,
ela originariamente ela tinha 26 megas e meio. Dentro da apresentação tem uma função lá para compactar a apresentação. Eu fiz isso, a minha apresentação foi para 10,5 megas. Essa revista ela costuma ter 20 megas, alguma coisa assim. Então, ontem me veio a ideia também de pedir para o pessoal aquela mesma facilidade que tem lá na compactação da apresentação, para eles tentarem implementar aqui para a gente também, tá? Então, gente, nossa revista, ela é uma coisinha, às vezes, miudinha. Esta última edição, se eu falar para vocês, que ela teve 171 páginas. Então, a gente não tem também um limite de páginas. Ah, detalhe, tá? O tamanho da página dela é A5. Optamos por A5 porque, de repente, você pode ler ela no tablet. Até no seu smartphone você consegue. É melhor do que um A4, né? Para você. Então, mas eu digo, olha, 171 páginas, mas normalmente, se eu fosse montar ela, por exemplo, no texto, ela também daria isso. É que aí a gente consegue ir jogando aqui e ali, tá? Então, às vezes eu tenho uma edição com 100 páginas, essa última deu 171. Esta próxima, só um tutorial, está com mais de 30 páginas. Tá? Então, mas a gente não se preocupa com isso não, tá? Tamanho veio, tá? Faz revisão de diagramação e manda ver. Certo, gente? Então, vocês acreditam que a gente faz isso? Olha lá. É tudo no LibreOffice. Tá? E depois, o que a gente faz? A gente exporta como PDF, põe lá o link, manda para todo mundo. Mas quem não acreditar, entra ali na página da TDF para mostrar. Ali onde tem todas as edições, a gente tem que botar lá. Tá? Tava mentindo? Tava não, né? Quem não acreditar, depois de terminar a palestra, a gente senta ali, eu mostro o resto das outras revistas. É tudo feito no LibreOffice. Como é que você pode colaborar? Como qualquer um de vocês pode colaborar? Eu já estou convidando meu amigo aqui, que ele estava me contando que a empresa dele migrou não sei quantas máquinas para o LibreOffice. Isso para a gente é uma coisa muito interessante de virar um artigo e ser contada na nossa revista. A gente sabe que tem muita empresa privada que usa LibreOffice. As empresas públicas têm uma norma aí que elas têm que usar preferencialmente software livre. Mas a gente tem muito caso, a gente vai descobrindo assim, em eventos, alguém fala, oh, aconteceu isso, aquilo. Então, essa é a forma de colaborar com a revista. Não precisa necessariamente chegar lá para fazer uma tradução, isso, mas mandar artigo, conta um caso para a gente. Escreve um tutorial, sabe? Tutorial de qualquer um dos aplicativos. Pode ser um tutorial de 30 páginas, como pode ser uma dica de 2 páginas, tá? Esta é a forma de colaborar. Além disso, você pode se candidatar a fazer revisão dos textos, né? A fazer tradução, porque a gente, como eu falei lá no começo, a gente pega às vezes textos de outras línguas, né? Então o pessoal traduz, tá? Diagramando, que é essa partezinha aí que o pessoal às vezes fala, mas eu não sei. Então a gente acaba ensinando via chat, e-mail, aí a gente pega 5 minutos, a pessoa também, né, acaba fazendo. E lógico, depois a gente também faz uma revisão da diagramação. Tudo é revisado, tá? Todas as partes do processo são revisadas, não é só feito e passa para frente. Ela tem a fase, o cara manda o texto, faz a revisão, faz a diagramação, faz a revisão da diagramação. A gente sempre toma esse cuidado muito grande, né? E de vez em quando escapa alguma coisa, porque, como eu disse, né, ninguém ali tem certificado de design gráfico, de jornalista, de revisor de texto. É sempre colaboração, tá? Então, essa é uma forma de colaborar. Inclusive, estou convidando vocês, quem puder, quem quiser, depois a gente tem o e-mail ali, quiser contar qualquer caso, dica, tutorial, além do LibreOffice, de software livre,
estão convidados. É isso que a gente quer, que a gente para compartilhar experiências, conhecimentos. Como é que você pode colaborar? Já tem um artigo, alguma coisa, ou quer perguntar isso? É válido? Ó. redacão@libreoffice.org, tá? Esse é o e-mail da redação. Vera Cavalcante sou eu que vou conversar com vocês por esse e-mail. Então, se tiver alguma dúvida sobre os artigos, ou já quiser mandar o artigo, manda para a gente nesse e-mail, tá? Aqui eu achei muito legal eu botar a cara de todo. Ó, nós estamos com 14 edições. Então eu botei essas carinhas aí, se vocês baixarem a revista, vocês vão ver lá no fim do artigo, né, a foto e um mini currículo do cara, é pequenininho, tá? Então, eu tenho hoje, eu não contei, tá? Página 1, não sei se vocês conhecem alguém. Página 2. Página 3. E aí, à medida que eu vou soltando uma edição, eu pego os novatos, porque tem gente que até escreve assiduamente, né? Mas os novatos vão aparecer aí. É esse pessoal que ajuda a botar essa revista online para quem quiser. Esse pessoal, de alguma forma. Aí tem todo mundo, quem escreveu, quem traduziu, quem diagramou, tá? Então a gente sempre tem um pessoal desse. É esse pessoal que a gente agradece bastante. E é nessa telinha aí e outras mais que a gente gostaria de pôr mais carinhos aí de gente para nos ajudar. Então fica aqui o convite, tá, gente? Só para aparecer aqui nas apresentações também, mas tá aqui. Sempre tem um créditozinho. Editoras responsáveis, eu, né? 10 anos mais nova ali do lado, quando vou pôr, senão ia assustar o pessoal. Eliane Domingos e eu somos as editoras, né? Eliane Domingos fica no Rio de Janeiro, eu fico em São Paulo, né? Então você vê como é fácil trabalhar colaborativamente hoje, né? A Eliane responde também um e-mail, que é revista LibreOffice. Pode ser tá? Vocês falarem comigo ou com ela, tanto faz, dependendo da... Os artigos sempre têm que ser mandados para redação, mas se tiver dúvida, quiser fazer propaganda de alguma coisa, de um evento seu, que for de software livre, ou propaganda da sua empresa, desde que você nos dê aquela contrapartida, né? Põe um link da revista, alguma coisa assim. É assim que funciona, tá, gente? Não rola nenhum cascalho aí. Só toma lá, dá cá. Exatamente. Uma mão lava a outra, as duas lavam a louça. Toma cuidado que tá faltando água, né? Certo? E é isso, gente. Muito obrigada. Dúvidas? Vamos conversar? Alguma coisa? Perguntas? Nada? Aí, então, vamos lá. Vocês prometem para mim que vão dar uma olhadinha na revista, né? Não acredita, mas vai lá dar. Já baixou, né? Legal. Vai lá, dá uma olhada. Gente, esse mundo do software livre é muito legal. Ó, eu sou uma senhora, eu já falei, né? Aposentada. Comecei... pelo mundo do software livre, porque a minha empresa estava fazendo isso, né? Ela estava incentivando e depois que eu entrei, cara, achei maravilhoso, sabe? Essa é uma coisa colaborativa, dá vontade. Eu saí da empresa e continuei colaborando. Hoje, basicamente, o que eu faço de gostoso é colaborar com o LibreOffice, fazendo a revista, fazendo revisão de documentação, qualquer coisa de LibreOffice pede. Tem muita gente que pede ajuda às vezes para... o pessoal tá lá na empresa, está fazendo um tutorialzinho para passar, o pessoal falar, dá para você ver se está certo? Tem um detalhe, tá? Eu esqueci de dizer. Todas as dicas e tutoriais do LibreOffice, quando chega na revista,
a Verinha aqui senta e faz passo a passo, tá? Nada sai na revista sem que a gente faça aquele tutorial para ver. Porque tem gente, eu acho legal assim, tem gente que sabe muito, mas passa algumas etapas. A gente parte do princípio que qualquer artigo lá é para alguém que não conhece. Então, o passo a passo a gente faz. Então, todo e qualquer artigo, texto, tutorial, dica, a gente vai lá e faz passo a passo. Aí dá uma implementada aqui, outra coisa ali, que é para sair bonitinho, para quando a pessoa que a gente parte desse princípio não sabe nada, ela vai pegar dali ela vai sair lá no que ela deseja. Tá? Boa tarde, né? Meu nome é Valnice, eu sou professora na Universidade do Estado da Bahia, no curso de Pedagogia, formação de professores. E em 2004 eu usava, nessa época eu ainda estava usando software livre, no caso o editor de texto, né? O impresso, a apresentação, mas depois eu não usei mais, né? Deixei de usar. E agora, lá na minha turma, no laboratório, tem assim, uma parte dos computadores é Windows e outros é software livre, né? Então é a maior confusão, porque professor, pedagogo, informação, não gosta nem de tecnologia, quanto mais, né? E eu tento fazer com que minhas alunas, que são mais mulheres, elas tentem raciocinar, como se tivessem preguiça de pensar mesmo, sabe? Então, esse semestre eu trabalhei para fazer em blog e um livrinho eletrônico com PowerPoint e Word. Então, elas contam a história e fazem isso. E esse semestre agora, eu vou entrar para fazer uma revista, por isso que eu vim aqui, com LibreOffice. Então, eu vou ver, então deve ter tutoriais de como utilizar o GIMP, que eu não sei nem mais chamar, né? Depois eu vou ver como é que se chama cada, né? Write, né? É com Write, né? Então, vou ver com você, né? E vai ser atividade do semestre inteiro, porque lá a gente trabalha com interdisciplinar. Então, a minha disciplina é Educação e Tecnologia, pode dar suporte para outra. Então, eu posso falar com meus colegas para que eles solicitem artigo. Então, esse artigo tem que vir na nossa revista, assim como o que eu vou produzir, né? Então, vai ser um desafio. Vão acabar comigo, entendeu? Porque todo mundo está matando em cima de mim, que ninguém quer saber de tecnologia, quanto mais software livre. E eu estou achando assim, meio esvaziado o interesse pelo software livre. Eu queria que você comentasse sobre o que é que está acontecendo, porque eu estou de fora da comunidade há um tempão, né? Então, o que é que está acontecendo e sobre se eu tenho esses tutoriais já na revista, porque eu já posso fazer meu planejamento para pegar o GIMP e tudo que eu preciso para isso. Certo? Valnice. Gente, respondendo a Valdir, primeiro, LibreOffice funciona em Linux, em Windows, em Mac, não sei mais o que. Está saindo uma versãozinha para Android. Tá? Já deve ter um beta por aí. Você estava falando, né? Por que esse esvaziamento? O governo federal, ele tem uma norma, não é lei, nada, né? Que ele dava ênfase a usar software livre. E por incrível... Isso aí está rolando para virar lei mesmo há alguns anos, tá, gente? Eu não sei precisar, mas é mais de 10 anos. Tá? Entra na pauta, sai da pauta, né? Para que isso seja uma lei, uma regra para os órgãos públicos utilizarem. A partir da utilização dos órgãos públicos, quem tiver que se relacionar com o órgão público também vai acabar se utilizando. E o que aconteceu? Parece que arquivaram de novo essa lei. Então tem uma norma, o governo diz que preferencialmente deve usar. Por causa disso, a gente perdeu muito também o governo nos ajudava bastante fazendo propaganda da utilização dentro dos seus órgãos, né? E hoje já não tem mais isso. A coisa está caindo um pouco. Então, eu acho que uma solução seria o próprio povo ter conhecimento disso, saber do que se trata realmente o software livre e começar a cobrar.
atitudes, né, nesse sentido. Então, eu acho que é mais isso que deu uma esfriada, tá, na seara do software livre. Agora, quanto aos seus tutoriais, o que você vai fazer, além da revista, existe as listas de discussões. Tem uma lista chamada PT Usuários, que você se inscreve lá, você tem dúvida, você põe sua dúvida lá. Tá? Você sei lá, como eu mudo a cor de não sei o quê, bota lá na lista, alguém responde. Tá? O suporte para o aplicativo é dado muito pela própria comunidade. Você tem que se inscrever nessa lista. Tem um Ask LibreOffice também, que você põe lá a sua dúvida, alguém responde. Tá? Então, a gente tem três listas de discussão. Tem de usuários, de desenvolvimento, que é o pessoal que já quer desenvolver alguma coisa, e... gente, não me lembra outra, mas a de usuário já é bem legal para vocês. Você se inscreve lá, põe sua dúvida lá. Olha, você sabe, de um dia para o outro alguém responde. Aí começa, né, aquela discussão e vão dando ideias. Então, é assim que funciona. E se você precisar, bota lá no e-mail redação, fala comigo. Tá? Fala comigo que eu adoro ajudar esse tipo de coisa, incentivar, eu acho muito legal. Eu acabei de ajudar da cidade do Rio de Janeiro, Niterói, o Centro de Inclusão da cidade. Eu acabei fazendo uma revisão. O pessoal lá montou 3 tutoriais do texto, de apresentação e da planilha do LibreOffice, e o pessoal pediu para a gente dar uma geral. Então, o pessoal lá está disponibilizando. Então, a gente vai fazendo esse tipo de coisa também, ajudando. O nosso negócio é ajudar para incentivar realmente o uso. Certo? Gente, o tempo ali acabou. Tá? Então, quem quiser conversar comigo, eu estou por ali. Tá? Muito obrigada. Boa tarde.